E eu costumo dizer, cara, que aquilo que nós estamos vivendo não é de agora. Aquilo que nós estamos vivendo é um legado, cara, transferível, que vem, sabe, de geração em geração, até que chegou a mim e a você. Diga assim, eu sou uma representação de um legado de fogo. Se hoje você está aqui, foi porque pessoas, e muitas pessoas, foram intencionais na sua caminhada com Deus. Eu não tenho uma mensagem, eu carrego uma mensagem. E isso eu costumo falar todas as vezes. Eu carrego a mensagem. Eu não dou testemunho. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. Há uma grande diferença, cara, em você contar um testemunho com você ser um testemunho. Contadores de testemunhos são aquelas pessoas que sabem a vida de todo mundo. Nossa, você viu o que Deus fez com fulano? Você viu o que Deus fez na vida de tal fulano? De tal ciclano? Só que nós não fomos chamados para isso. Nós fomos para ser testemunha. E testemunha, ele vive, ele enxerga, ele vê, ele está no ambiente. E quando ele sai desse ambiente, ele começa a testemunhar coisas que ele viu. Na maioria das vezes, o que nós enxergamos? Cristo. Você está enxergando outra coisa, meu filho? Ué, tá doido você. Então, credo, você está de Ferrari, Manolo. Ó, Guimel, 1000 parcelas de R$1 nós está comprando. Olha, gracinha, mano, você ficou até bonitinho aí, viu? Isso aí. Numa Ferrari ainda. Eu não sei se você tem observado, cara. Nós estamos vivendo um tempo profético sobre Galileu. Nós estamos vivendo um tempo de expansão, cara, de crescimento. E quando eu falo de expansão, de crescimento, não é só geográfico. E eu disse isso aqui quarta-feira na abertura do culto. Nós estamos indo para Franca, nós estamos indo para Uberlândia, nós estamos indo para outras cidades. Mas Deus, Ele não é só um Deus geográfico, Ele é um Deus de expansão no geral, cara. Deus está largando as nossas tendas, Gabriel. Nós estamos vivendo isso em Deus. E quem tem pisado nesse lugar aqui, cara, ele tem experimentado isso de Deus. Só que isso, eu estava meditando sobre isso. Eu creio que isso não é algo só exclusivo da Galileu, pastor Jesus. Eu creio que Deus está alinhando isso na igreja mundial dele. Deus está largando as tendas, cara. Deus está num tempo, cara, da qual nós, sabe, conseguimos sentir os passos do leão mais próximo da terra. Sabe, então isso não é algo exclusivo da Galileu, isso não é algo exclusivo da igreja A, da igreja B, da igreja C. Isso é algo exclusivo do reino de Jesus. E Ele está fazendo algo, mano, em todas as igrejas do Brasil. E aqueles que estão sendo incendiados estão vivendo. E graças ao bom Deus que nós estamos nos posicionados para viver isso, amém? Você está vivendo isso? Isso é muito louco, cara. Eu falei isso aqui na abertura, isso é tão bom eu ministrar hoje que ontem, está fresco. Eu falei aqui na abertura do culto ontem que, cara, parece que Jesus está tão próximo de nós, tão próximo, e quando eu falo assim próximo, eu falo de voltar para nos buscar. Que é algo nítido até para as pessoas que não vivem essa mesma atmosfera que você. As pessoas lá fora estão enxergando que existe um Deus, que os seus passos estão mais audíveis do que nunca, Renate. Eu vejo pessoas do restaurante falar assim, ó, Jesus está voltando mesmo, nós temos que buscar Cristo Jesus. Sabe, isso está se tornando nítido. E Pedrinho, por que você está falando isso tudo? Porque você chegou aqui 7 horas, entrou naqueles portões, já tem mais de mês que você está ansioso para esse momento aqui. Só que você precisa entender algo, cara. Que essa conferência, ela não é mais só algo trivial, algo corriqueiro, algo, sabe, normal, mais um dia das nossas vidas. Não é só mais uma conferência. Não é mais só um momento da qual eu vejo um ministério cantar, da qual eu vejo, sabe, pessoas adorarem. Não, 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 cara. Tudo que Deus faz, anota isso, é intencional.
tudo que Deus faz tem um propósito. Deus, Ele não age no escuro, irmão. Deus não anda no escuro. Sabe, eu costumo falar para os meninos algo muito maluco. Existe um espetáculo sendo feito, cara. E na maioria de espetáculos, na maioria de grandes eventos, a gente nunca sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores. Só que é algo tão interessante que nós sabemos que algo está sendo feito. Você sabe o que esses meninos aqui da banda do Luizinho fizeram hoje? Sabe, né? Mas algo aconteceu. E Deus, irmão, Ele age dessa forma. Às vezes você não está entendendo o que pode acontecer aqui através do louvor. Às vezes você não pode entender o que vai acontecer aqui através das ministrações que estão, sabe, que cada dia vai se passar. Às vezes você não vai entender de uma forma direta a oração que você vai receber. Mas Deus continua agindo. Deus continua fazendo. Ele não para, cara. Amém? Deus está preparando o seu povo para um grande espetáculo. E esse espetáculo está sendo preparado desde a fundação dos tempos. Isso é um espetáculo celestial, chamado eternidade. Da qual um dia, cara, nós estaremos lá. Hoje, às vezes, você está nos bastidores. Algo está acontecendo. Algo está fluindo. Você está aqui cantando, mesmo o seu coração não estando incendiado. Às vezes você vem e ora, mesmo o seu coração não estando, sabe, em chamas. Só que mesmo assim, a graça é tão maluca que Deus continua fazendo, te preparando para esse espetáculo. Então, creio que é por isso que eu estou aqui hoje, preparando um caminho, preparando um bastidor para um espetáculo que vai acontecer, não sei se é hoje, amanhã, depois da manhã, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Mas nós estamos preparando isso tudo. Ser incendiado, é algo tão fácil de compreensão quando nós ouvimos, não é verdade? Quando eu falo assim, incendiados, algum falou que é fogo, outro falou que é brasa, outro falou que não sei o quê. Só que quando nós, sabe, trazemos isso para o nosso coração, parece que existem tantos caminhos. Quando eu ouço, eu tenho uma percepção bacana, mas na hora que eu paro, Marquinhos, e vou falar assim, cara, o que é ser incendiado de verdade? Aí sim, existem indagações, existem dúvidas, existem várias direções que nós podemos tomar. Alguns pensam, será que ser incendiado é orar muito? Será que ser incendiado é ter uma boa teologia? Será que ser incendiado é falar em línguas? Será que ser incendiado é pular e rodar no manto? Será que ser incendiado é profetizar? O que é ser incendiado? É tanta coisa, não é? Uau, isso aí, ovelha. Aleluia. É isso também, cara. Isso tudo está correto. Sabe, mas parece que ainda existem dúvidas no nosso coração, Fernando. E eu pensando no que eu iria falar, eu achei uma definição maravilhosa. Uma delas, para o que é ser incendiado. Homens incendiados, escute isso. Você está me vendo aqui? Eu sou feio, mas você consegue olhar para mim uns 10 minutos. Homens incendiados são aqueles que se levantam para servir e impactar a sua geração. Vamos repetir isso comigo? Diga assim, homens incendiados são aqueles que se levantam para servir e impactar a sua geração. Pedrinho, mas por que você fala isso? Como assim? De onde você tirou essa conclusão? Cara, porque infelizmente nós vivemos num tempo de homens caídos. E olha o tanto que é louco. Nesse momento eu não estou falando de caídos pelo pecado, porque isso nós temos certeza, não é verdade? Nós estamos em um tempo de homens caídos pela glória. Isso é louco, não é? Sabe, nós vivemos dentro de igrejas,
Nós vivemos dentro de vigílias. Nós frequentamos vários e vários cultos de avivamentos. Você é o melhor carteirista em eventos gospel. Você vai em todos. Do David Leonardo ao Edir Macedo. Você não crê nem nada, você não tem nenhuma linha teológica. Você vai em todos. Onde o samba está tocando, você está indo, meu filho. Eu vi aquele, mano, diga onde você vai que eu vou varrendo. Vou varrendo. É você. Todos que têm paz nós estamos. Sabe, mas, Pedrinho, como assim, cara? Você é doido demais. Homens caídos, infelizmente, homens caídos pela glória. Cara, nós estamos nos tornando homens e mulheres obesos espiritualmente falando. Eu até falei que eu ia usar a palavra imenso para dar um... Nós estamos imensos espiritualmente. Nós vamos em todos os lugares, cara. Nós vamos para todos os lados. Mas isso só fica em nós. Qual é a intenção? Por que você vai? Sabe por quê? Por que eu falo que muitos estão caídos pela glória? Porque a mesma glória que nos derruba, a mesma glória que nos faz cantar, a mesma glória que nos faz pular, a mesma glória que nos faz cantar Maranata, a mesma glória, cara, que nos faz ir em tudo isso relacionado à espiritualidade, ela precisa fazer com que eu e você nos levantemos com um propósito. E nós não enxergamos isso, cara. Nós só ficamos caídos. Mas que dia que nós vamos se levantar e se mover? Vamos, que dia? Sabe por quê, cara? Homens caídos não transformam gerações. Homens caídos não transformam sociedades. Homens caídos não geram um legado de fogo, cara. Todos os homens que transformaram a história da igreja foram homens que caíram, mas que também se levantaram. E levantaram com um propósito, cara. Levantaram com um senso de direção. Se levantaram para resolver algo na humanidade. Se levantaram com uma revolta pessoal e uma revolta do céu, cara. Esses homens se levantaram indignados com a situação do mundo. E é por isso que sociedades, gerações e povos foram transformados. Nós precisamos, cara, nos levantarmos e nos movermos. Você crê nisso? Como eu disse aqui no início, cara, você é um homem incendiado? Pronto. O fogo por si só, pela sua característica, precisa queimar, irmão. Fogo que não queima adiante, ele não está com nada. Lá na reunião dos fogos, lá, o que coisou lá em São Paulo, está arrepiando. Chegou lá e falou, não, parabéns, você foi bem. Aquele lá de mim não foi bem também. Por quê? O fogo, ele precisa se alastrar, cara. Faz assim, ó. Vamos lá, vamos ser didático, vamos. Igual o tio da escola. É assim que a gente aprende, igual o tio da escola. A gente precisa, ó, queimar adiante, amém? Quando Deus derrama o seu fogo em nós, cara, Ele faz duas coisas. Primeiro, Ele nos dá um ministério. E depois Ele abre uma porta para o serviço. Eu quero ler algo com você aqui para que você entenda isso. Projeta aí, por favor, Bigode. 2 Coríntios. Quem é palmeirense não gosta de falar isso aqui não. É 2 Palmeiras. Não é não, bispo? 2 Palmeiras, né? 5:18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, amém? E nos deu o ministério da reconciliação. Diga-se comigo, reconciliação. Diga assim comigo, Goel. Português agora, Goel. Não é Gael não, viu, Gael? Gritou daí do fundo aí, rapaz. Ei, Mateusão, eu vi o Gael falando, eu? Não, é Goel. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus falasse por meio de... Aquilo que Deus nos confiou tem um propósito, cara. Mudar o mundo. Aquilo que Deus fez na cruz continua sendo o nosso chamado, cara. O resgate de almas. Você foi chamado, e às vezes a gente fica com esse negócio, né? Eu já ouvi isso demais, gente, pelo amor de Deus. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu ministério? Está aqui, ué. Vou ler de novo para você. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Você estava brigado com Deus, Deus fez as pazes com você, através de Cristo. E nos deu um ministério, um trabalho, um ministério de reconciliar com outras pessoas, como nós fomos reconciliados com Deus. E Ele nos deu a palavra da reconciliação, que é o Evangelho, boas novas. Portanto, você é um embaixador de Cristo agora. E como embaixadores, você representa uma nação. Como embaixador, você representa um rei. Como embaixador, você tem autoridade de Deus falar através de você. Você é aquele servo bom. Então, gatão, seu primeiro ministério é esse. Começa por aí. Vamos começar por aqui? Vamos começar pregando as boas novas. Aí depois você vê se você canta, se você dança, se você prega, se você sabe dar aula para as crianças. Mas vamos começar na reconciliação, amém? Sabe, como cristão, a nossa vida, ela sempre será embasada em fogo, cara. E é por isso que nós estamos na conferência Incendiados. Nós estamos atrás de um fogo que nos preenche, cara. Mas também um fogo que nos leva a sermos ministros de reconciliação. Reconciliando as pessoas com Cristo, cara. Sabe, e quando eu falo que a nossa vida sempre está embasada em fogo, é porque está, irmão. Porque enquanto você está sendo reconciliado com Cristo, existem pessoas que estão caminhando para um fogo eterno. Já viu aquele ditado? Como é que é? Cai na brasa. Sai do espeto, cai na brasa, meu filho. É isso, Leozinho. Ou é fogo de lá, é fogo de cá, meu filho. Só que eu quero te contar uma história. Eu quero te contar uma linda história de amor. Eu quero te contar um romance, Luizinho. História de amor, cara. Tá com vergonha? Para muitos, é uma das mais belas histórias de amor, pastor Jansen. Essa história vai nos fazer compreender onde Deus quer nos levar em tudo isso que eu estou ministrando aqui hoje. Como eu disse, Deus ele é intencional, cara. Ele não age no escuro. Às vezes nós pensamos, mas isso aqui, e lá na frente você entende tudo. É uma história muito pequena, mas ao mesmo tempo muito importante. Então eu quero te contar a história de Ruth. Alguém aqui já ouviu falar de Ruth? Eu quero te contar essa linda história de amor. Já pega aí aquele camarada que está do seu lado aí, seu marido, sua esposa, sua namorada. Fala assim, nossa, vamos ver um filme de romance agora. Que aí não tem só no coração, viu, Isabelle? Viu também, Clícia? Vai só trazendo para o espírito. Isso aqui vai inspirar as pessoas a amar, gente. Então vamos lá. Às vezes o pessoal do fundo aí não vai enxergar, mas eu vou ler para você. Essa história começa no livro de Juízes. Israel está passando por uma grande fome. Na época dos juízes ali. E durante a época que havia fome em Belém,
havia um homem chamado Elimeleque. Diga assim comigo, Elimeleque. Ele foi morar na terra de Moabe com a sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos. Então havia um homem chamado Elimeleque, que ele sai da sua terra, Belém, a mesma que Jesus, futuramente ele nasce. Ele sai de Belém, e Belém é conhecido como a casa do pão. Então já começa aí errada a história do cara. O cara sai da casa do pão e vai para a terra dos Moabitas, que são os seus inimigos. Os Moabitas que ontem o pastor Jans pregou de Ló. Quem aqui ouviu sobre Ló? Então vou te contar, os Moabitas. Ló, a sua esposa morre, né? Você viu que ele pregou ontem. Está dando continuidade na sua pregação, viu, profeta? A esposa de Ló morre e ele vai embora com as suas 2 filhas. Ele chapa o coco, fica doidão, e as suas 2 filhas o engana e dorme com ele. E dali elas engravidam e dá sequência a 2 gerações, os amonitas e os moabitas. Amém? Então, você já entende que aqui, irmãos, eles foram para uma terra de desgraça. Uma terra que, desde o princípio, começou com algo errado. Então, ele pega a sua esposa, seus 2 filhos e vai para Moabe. Elimeleque, ele morre. Ele morre e fica Noemi sozinha com seus 2 filhos. Até aí está tudo bem para ela. Só que, com o passar do tempo, ele casa com... Os seus filhos casam com 2 mulheres. Uma chama Ruth, diga assim, Ruth. E a outra chama Orfã. Depois de viverem cerca de 10 anos, Malom e Quinom morreram. Então eles casaram com essas 2 moabitas. E depois de 10 anos eles também morreram. Como assim, Pedrinho? Ele falou que era uma história de amor. Mas não acabei. Só tem morte, né? Vamos lá. Noemi fica sozinha, porque ela perde o marido e perde os 2 filhos, e fica somente com as suas 2 noras. E naquela época, cara, essa mulher aqui, ela estava destruída. Por quê? Quando o marido morre e ela tem uma descendência, essa descendência eles são obrigados a resgatar essa mulher e cuidar dela. Só que também morreu os 2 filhos. Então não tem como, mano, essa mulher viver mais. Ela ia viver uma pobreza. E ela decide voltar para Belém, que ela tem alguns parentes, perdão. Eu falei Belém do Pará. É. Quem é aí do Pará aí? Tem alguém de Belém do Pará aí? Ó, Deus está falando. Ela quer, aí ó, isso é do Pará, nesse Rio, né? Sua esposa aí, né? Ela é do Pará, não é não? É Rio. Eles voltam para Belém, mas não é do Pará não. Noemi, ao ouvir que o Senhor tinha vindo em auxílio do seu povo, decidiu voltar. Nesse período, houve grande chuva em Israel, em Belém, e a plantação começou a bombar. Já não deveria ter saído, porque ele é a casa do pão, 1 hora ia ter pão, meu filho, o padeiro estava trabalhando ainda. Eles voltam para essa terra. Só que no meio desse caminho, Noemi, ela tem uma conversa com as suas noras. Ela vira para as 2 e fala assim, ó, eu já sou velha, eu não consigo mais casar e ter filhos, vocês não vão esperar aí até o cara ficar grande, você casar com ele e dar sequência na sua geração. Então faz o seguinte, vocês ainda têm parentes, volta para a casa dos seus pais. E abençoou, que vocês sejam uma grande geração e que, sabe, vocês dêem sequência na sua genealogia. Órfã, ela chora muito, só que ela pica a mula, irmão. Ela, ó, queria casar, queria ter filho, queria ter uma geração. Ela olhou para Noemi, amava demais, e falou assim, minha filha, te amo demais, mas tchau para você. Porém, Ruth, ela dá uma das mais lindas e belas declarações de fidelidade para Noemi. Eu quero até ler aqui com você. Veja, sua cunhada voltou para o povo dela e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu deixe e nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que você se pousar, ali eu pousarei também. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e serei sepultada ao seu lado. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja
a morte nos separar. Já começa aqui uma analogia muito boa. Estou falando que Deus está fazendo atrás dos bastidores. Esse início dessa história de amor parece com qual história? Quando um homem vira assim e fala assim: eu quero te seguir, mas nós não temos onde encostar as nossas cabeças. Aonde você estiver, meu Senhor, ali eu estarei. Te lembrou alguém? Elas chegam na cidade, acontece muita coisa. Ela troca o seu nome para Mara, porque ela foi muito amargurada pela vida e ela acha que Deus está castigando ela. E Ruth sai para o campo. Ruth sai para trabalhar e pegar algumas espigas nos campos que o povo trabalhava. Eles iam pegando espigas e não era de milho, tá bom? Eram espigas de trigo. A gente fala espiga, mas naquela época ainda não tinha essa questão de espiga de milho, não. Não era pamonha que eles iam fazer, não. Era pão, eram outras coisas. E eles saem pegando lá as espiguinhas e as mulheres iam pegando ali o que sobrava, os restores. Aí a Bíblia é tão doida que fala assim, ó, por casualidade, ela entrou no campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Casualidade, mano. Tem hora que a Bíblia é boa demais, ela é meio que irônica, né, assim, engraçadinha, né? Ela fala casualidade. Do nada ela vai entrar na terra e você vai entender de quem que é esse cara aqui. Isso é a providência de Deus, amém? Ela entra nessa terra e começa a pegar as espigas, a trabalhar. E os caras começam a perguntar, quem que é você e tal. Aí todo mundo está sabendo da história de Noemi que voltou. Está sabendo da história da nora que falou, não vou casar com mais ninguém não, vou ficar com você, eu te amo, minha sogra. Você já falou isso para a sua? Por isso que não está dando certo então o seu casamento, não está amando a sua sogra. Não é? Tá, não é? Ruth amou, fala. Ama aquela rabugenta mesmo, cara, ela é de Deus. Ela amou que é a sogra dela. Só quem ama a sogra, diga eu. Tá faltando muito isso aí, velho. Até no final dessa conferência, Deus te pega, rapaz. Fica duro. Então ele vai no parente ali, acontece um monte de coisa aí. Boaz já olha para ela, creio que era muito bonita, Ruth também, né? E o Boaz é um cara muito gentil. E ele vira e fala assim, você que é a mulher, parente de Noemi? Sim, sou eu, nó. Que Deus te honre pelo que você fez em fidelidade. Foi muito top o que você fez para a sua sogra. Faz o seguinte aí, meus funcionários. Ninguém põe a mão nessa mulher. De vez em quando, você não vai deixar ela pegar a sua carniça no chão, não. Você vai arrancar umas espigas boas e vai começar a tacar no chão para essa mulher pegar. Taca as espigas, deixa ela pegando, para ela achar que ela está abafando, tu vai pegando. E no final esse homem deu um monte de cesto, de cevada para essa mulher, deu pão, ela comeu, ela se infartou. E ela ficou constrangida, falou assim, mas que cara bondoso. Já rolou o clima. Já deu o negócio ali. Pintou aquele clima. Aí ela voltou para casa todo feliz, falou, nossa, você é tão bondoso comigo, por que você faz isso? Ele tipo assim, porque eu não sou bondoso mesmo, aqui é. Tô brincando, é porque Boaz ele é uma prefiguração do Cristo, cara, ele é Cristo ali nesse momento, ele está redimindo essa mulher. Quando ela chega em casa, ela leva comida para a sogra já fica doida. Fala assim, minha filha, onde você foi trabalhar? Tá aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Eu tô contando agora, mas tá escrito aqui, ó. Onde você foi trabalhar? Ela fala assim, eu fui trabalhar na terra de um homem que chama Boaz. A véia, esperta demais, pensou, esse cara é meu parente. Esse cara é parente, é primo, é parente distante de Elimeleque. Calma aí. Você me seguiu, não me seguiu? Então ela vai fazer o seguinte. Não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Porque quando, cara, nós nos achegamos nesse ambiente de glória, nós não só somos acolhidos, mas nós também precisamos dar lares para as pessoas. Nós precisamos dar direção. Nós precisamos, apontar um caminho. Não é só receber, cara, mas é dar também. E Noemi, ela entende isso. Faz o seguinte, olha aqui, que você não arrumou namorado, filho, você não leu a Bíblia. É para você, mulher, você mesmo, você não lê a Bíblia. Olha aqui, faz o seguinte, esse cara é parente nosso. Você vai pegar essa noite, e vai estar lá limpando lá a máquina lá que ele estava trabalhando.
passa um perfume, toma banho, lava-se, põe um perfume, vista a sua melhor roupa e vai até lá, irmão. Chega lá, você descobre o pé dele, deita no pé dele e espera ver o que ele vai fazer. Se ele vai te querer, se ele não vai te querer. E Ruth faz isso. Ruth muito obediente. Vai lá, passa o perfume, toma banho, vai encontrar o cara. Na hora que o cara acorda de noite, ele assusta a mulher no pé dele, com certeza muito bonita, ele mais velho. Ele fala assim, uau, o que fizestes aqui? Outra coisa, às vezes você não está arrumando namorar também, pastor? Porque está querendo só, está querendo o príncipe, né? Mas tem que escovar os dentes, meu filho, tem que passar perfume igual a mulher. Aí tem que cheirar chulé também, você viu como a mulher cheirou chulé? Cheirou o chulé do cara, o cara acordou e falou, uau, tantos caras jovens para você me procurou, eu? Falou, de jeito, aí ela falou assim, não, mas você me tratou bem demais, você é... Olha aqui, estenda a sua capa sobre a sua serva. A capa era o colchão que o cara dormia, porque o Senhor é um resgatador. Diga assim comigo, Goel. Diga assim, resgatador. Dando sequência, ela volta para casa. A sogra, aí, o que aconteceu e tal? Ela fala, não, ele falou que vai ver o que vai acontecer. Aí a sogra fala assim, ó, minha filha, fica de boa, fica tranquila, porque aquele homem, olha aqui o que é homem de verdade, traste. Está enrolando as mulheres, mas tá vendo? É um conto de amor, estou te ensinando a arrumar um amor. É culto do amor, incendiados pelo amor. Aquele homem não descansará, enquanto não resolver esse caso ainda hoje. O cara deve ficar na madrugada todo matutando. É agora, eu resgato essa mulher amanhã cedo. No outro dia cedo, já está na parte ali do resgate. E essa questão que Ruth fez, era um pedido de casamento, cara. Por quê? Porque Boaz, ele era um parente de Elimeleque. Então, pela lei judaica, ele poderia resgatar as suas terras, a sua parentela e também dar uma sequência no casamento do levirato. Então, por isso que ele era conhecido como um resgatador. Ele não era um resgatador qualquer, ele era um parente distante que poderia salvar aquela mulher e aquela família. Você lembra de alguém? Quem? Falando que a Bíblia fala todo tempo, até nas histórias de amor. Você fica vacilando. No outro dia o cara vai para a porta da cidade. Só que o que aconteceu? Tinha um pretendente antes. Tinha um parente mais próximo, por exemplo. Vamos supor que Boaz era primo terceiro e tinha um primo segundo. Só que ele foi safo, o cara estava apaixonado, o cara estava amando, o cara estava incendiado pelo amor. Ele chegou no cara e falou assim, amigão, é o seguinte, nossa parente, você está sabendo que ela está aí, né, a Noemi, e você é o resgatador mais próximo dela. Você quer resgatar as terras que Elimeleque tem aqui? E ele, você está doido aí? Terra, riqueza, quero aí. Só que quando você resgatar as terras, você tem que resgatar a sogra. Esse cara foi ligeiro. Você tem que resgatar a sogra e também tem que resgatar a viúva. Aí o cara já pensou, não. Estava bom demais para ser verdade. Então, meu amigo, faz o seguinte. Fica você com as terras, com a sogra e com a mulher. Diga assim, Deus é intencional. Nada acontece por acaso. Deus sabe de tudo. Você que às vezes não sabe, mas calma aí que você vai entender isso tudo aqui. Eu estou te contando uma história para que você entenda aonde Deus quer nos levar, amém? Aconteceu que eles casaram, foram felizes, tiveram famílias, tiveram filhos, e um final feliz, não é verdade? Não um final feliz? Jogada nas traças, passando fome, casou com um cara cheio de propriedade, parente dela, um cara generoso, bondoso, que ama, que cuida, que, meu amigo, rachou o bico, como se diz. Casou bem, né? Só que quando nós olhamos para essa história, e aqui pode tirar, bigode. Deus, ele nos ensina algumas coisas. Para a nossa vida como cristão. Para a minha vida e para a sua. A primeira é que o interesse do céu permanece inalterado. A salvação das almas continua sendo o seu projeto. O projeto não termina na cruz.
o projeto ele deu sequência. O resgate de almas ainda é o interesse do céu. Para te fazer compreender melhor, por que eu te contei essa história? Eu quero focar agora em Boaz. Boaz, ele é o resgatador, cara. E como eu disse aqui, ele faz uma analogia, uma tipificação perfeita do Cristo. Ele tinha sua casa, largou ela para casar com uma viúva. Ele tinha um parentesco de sangue, assim como Cristo nos salvou através do sangue. A todo momento você vê analogias entre Cristo e Boaz. Ele foi bondoso, sem precisar, ele foi generoso. Você vê essências e fagulhas do caráter de Deus nesse homem, de Cristo, cara. Então quando a Bíblia fala que ele é um resgatador, e na Bíblia essa palavra, quando eu disse Goel para você repetir no início, ela é uma palavra hebraica, que traduz a palavra resgatador, redentor. E como eu disse, na cultura judaica era um costume que o membro da família que estava em situação difícil, que era o caso de Noemi e de Ruth, o cara comprava as terras, se ele quisesse, resgatava um membro que estava em escravatura, em escravidão, após alguns anos, ele poderia cobrar uma vingança de sangue, e ele também, por essa lei do Goel, ele podia ter um casamento levirato. Ele resgatou toda a família de Elimeleque. Como ministro de reconciliação, cara, a gente precisa entender que nós temos essa responsabilidade. Nós somos resgatadores, cara. E deixa eu te perguntar algo. Quem foi a última pessoa que você resgatou? Qual foi a última pessoa que você levou a mensagem do Evangelho? Qual foi a última pessoa que você fez de tudo, como Boaz fez por Ruth e pela sua família, para trazer elas para um lugar de resgate? Porque se você não sabe, uma das nossas funções como cristão é externar a mensagem do céu para a terra. Porque a Bíblia fala que o Evangelho ele é loucura para os que não têm o Espírito Santo. Então quando alguém vê você falando em línguas, pulando, rodopiando, chorando, pulando, o cara olha assim e fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Esse cara é maluco. Então o que nós devemos fazer como resgatadores? Cara, você precisa pegar uma mensagem espiritual, porque você tem o Espírito Santo de Deus, e você precisa começar a reconciliar pessoas com Cristo, através da naturalidade da vida. Lá no seu trabalho, cara, você precisa pregar Cristo. Lá na sua escola, cara, você precisa pregar Jesus. Sabe por que Ruth, ela seguiu a sua sogra? Porque eu creio fielmente que era a única daquela casa que não esqueceu os princípios judaicos dela. Porque se Elimeleque confiasse em Deus, ele não tinha ido para Moabe. Os filhos muito menos, porque casou com moabitas. Mas a sua sogra, eu creio que essa mulher, ela dava um belo testemunho de reconciliação, cara. Eu creio, cara, que quando a Ruth e Orfa olhavam para essa mulher, os seus olhos brilhavam. E aí que eu te pergunto: tem alguém com os olhos brilhando a olhar para você? Tem alguém com seus olhos brilhando a olhar para a chama que você carrega? A chama que está dentro de você tem incendiado outras pessoas? A chama que você carrega tem feito com que pessoas queiram seguir o mesmo Deus que você segue? Será que nós temos cumprido esse ministério? Porque como eu disse lá no início, é aqui que eu quero chegar. Não é só ficar caído pela glória, nós precisamos nos mover, irmão. Nós precisamos incendiar adiante. Hoje o pastor Mateus disse algo muito interessante. Ele falou assim: daqui uns dias não precisa mais tirar a cadeira. Sabe por quê? Porque você vai incendiar tantas pessoas que não vai ter necessidade, vai ter que quebrar para arrumar mais. Então nós precisamos entender esse nosso encargo, cara. Você precisa entender que aonde você está, Deus está sendo intencional. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu convívio social.
você precisa ter uma mensagem de reconciliação. Isso é uma urgência, cara. Isso é uma urgência. E é tão maluquice, cara, que eu li algo num livro que isso feriu meu coração. As boas novas não é boa notícia para quem não a escuta. Um evangelho não é um evangelho para quem não o ouve. Você entendeu isso, cara? Que o evangelho se tornou uma boa notícia para você porque você o ouviu. Você teve a sua vida transformada porque alguém falou de Jesus para você. E por que nós não fazemos isso, cara? Por que nós não resgatamos ninguém? Por que nós não sacrificamos algo por alguém? Por que eu não estou disposto a compartilhar o fogo que eu carrego? E eu repito, nós estamos ficando obesos espiritualmente. Sabe por quê, irmão? Preste atenção. Os sonhos que Deus nos dá, e quando eu falo sonho, é uma direção, um senso de direção. Ele precisa ser prático e não místico. Não dá para você ficar aqui, ó, igual o guru. Ai, Jesus, desce do céu e pega fulano. Pega você. Ai, Jesus, o Senhor podia tanto aparecer para minha mãe, para o meu pai, para o meu avô, para o meu tio, para o meu cachorro. Não, vai você, cara. No Novo Testamento, é tão maluco que você não vê Deus se movendo sozinho mais, pastor Jesus. Olha o que fala em Marcos. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Irmão, isso é responsabilidade sua. A sua avó não está aqui, é culpa sua. O seu avô não está aqui, é culpa sua. E essa mensagem surgiu com uma conversa com uma discípula, que ela perguntou assim, ó: os índios vai ser salvo? Eu falei, vai, se alguém for lá pregar para eles, véio. Você entendeu isso? Até riu aqui, foi essa menina que inventou isso. Não, a de trás, só, era você não, só. É a outra. Você está me entendendo? Vai ser salvo, sua mãe vai ser salva, seu pai vai ser salvo, seu cachorro, não, estou brincando, cachorro não. Vai todo mundo ser salvo, se eles ouvirem as boas notícias. Entenda isso, cara. Existem pessoas caminhando para um lago de fogo eterno. E como diz um autor muito fera, eles podem até ir, mas com a marca das nossas mãos segurando os seus calcanhares, dizendo, não vá, fique, aqui é o melhor lugar, aqui é um lugar top. Não vá, cara, eles podem até ir, mas vai ter marca nossa nos pés desses caras, mano. Entenda isso. A sua mãe pode ir sim, irmão, mas não porque você não pregou o evangelho para ela, é porque ela não quis mesmo. Ela não quis esse fogo, ela não quis essa chama, ela não quis viver aquilo que você vive, assim como Ruth quis. Mano, acorda. Jesus está mais próximo do que nunca, meu querido. Por isso que eu estou falando que tudo que vai acontecer aqui é intencional. Deus não está fazendo só você sentir arrepios não, irmão. Deus quer que você se mova. Quando você sair daqui na segunda-feira, seu trabalho vai pegar fogo, irmão. Na sua casa vai pegar fogo. Aonde você estiver vai pegar fogo. A sua mãe que não quer saber de Jesus vai pegar fogo. O seu irmão que está no crime vai pegar fogo, irmão. Porque você vai saber ser um homem intencional. Amém? A segunda coisa que essa história me ensinou: existe uma urgência em criar um legado geracional. O chamado de Deus e o seu poder, ele é transferível, cara. A chama que queimou no passado continua queimando. A mesma chama que queimou a sarça, ela continua queimando as sarças atuais. O mesmo Deus que queimou o coração de Ruth para seguir Noemi, Ele continua queimando os nossos corações. O mesmo fogo que queimou o coração daquela moabita estrangeira. E aqui ela representa nós que somos gentios. Ela representa aqueles perdidos.
O mesmo fogo que fez com que ela chegasse até Cristo, até Deus, Ele continua queimando em nós. Nós precisamos entender que nós somos herdeiros de várias gerações. O que nós estamos vivendo hoje é a intencionalidade de homens do passado. Você está aqui porque Ruth tomou alguns posicionamentos. Você está aqui hoje porque Noemi tomou alguns posicionamentos. Você está aqui hoje porque Boaz tomou alguns posicionamentos. Você vai entender isso aqui no final. Eu nem sou lá do lado de lá, sou aqui, sou de São Gonçalo. Eu nem sou daquela banda lá, eu sou daqui. Você vai entender isso, irmão. O que colhemos hoje está sendo plantado desde a criação do mundo, irmão. Nós precisamos construir um legado sólido, porque o grande espetáculo está chegando. Eu vou te mostrar o que é um Deus intencional, e agora para a gente finalizar. Eu vou te mostrar o que é um Deus que Ele não brinca em serviço. Às vezes você acha que você é um acaso da vida. Às vezes você acha que Deus te salvou porque Deus não tinha mais ninguém. Às vezes você acha que Deus te salvou porque não tinha mais ninguém para Ele pôr fogo. Não, tem muita gente. Vou te mostrar. Você fala que Deus não fala através da genealogia? Vou te mostrar agora, meu filho. Mateus 1 aí. Não precisa pôr não, amigo. Eu vou ler para esse povo. É porque eu leio que é chatura, Deus nunca falou comigo naquela chatura. Você já falou isso, né? Deus vai pegar você agora só. Nunca mais vai falar isso, que você vai ler a Bíblia. Vamos lá. Mateus 1. Essas Bíblias aqui, tamanho de Bíblias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mateus 1, só um segundo, deixa eu usar as duas mãos aqui. Livro da genealogia de Jesus Cristo, diga Jesus Cristo, filho de Davi, diga filho de Davi, filho de Abraão. Então vamos, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Pausa. Vou te mostrar o que mulheres intencionais marcam a história. Vou te mostrar aqui o que o feminismo não te mostra, viu? Que você é poderosa. Naquela época, irmão, mulheres não eram colocadas na genealogia, tá bom? Era só o macho. Fechou? Era só o homem, era só o marido. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Diga Tamar. Sabe quem era Tamar? Vou te explicar daqui a pouco. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou, então já foi duas mulheres aqui. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Diga Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias, Betseba. Quantas mulheres apareceu aqui? E mais para frente aparece Maria. Agora eu quero te pregar algo, para a gente finalizar. O evangelho, ele é formado de cacos, irmão, de improváveis. Sabe quem era Tamar? Tamar, ela tinha um marido, ele morreu. O irmão dele não queria ter relação sexual com ela e continuar dando sequência, que é a lei do levirato. Quando Boaz, ele teve Obed com Ruth, e eu vou ler aqui no final para você, você vai entender algo. Noemi deu sequência na sua geração. Por isso que eu estou pregando para você que nós precisamos ser uma geração de legado. Um resgatador deu um legado para a família de Noemi, que chegou até Davi. Tamar, ela era esposa de um cara, o irmão não queria cumprir esse resgate que Boaz fez. Ela foge, Judá está indo passear, vê uma prostituta, dorme com ela. Mas não era prostituta, era Tamar fantasiada. Ela engravida. Então ela teve que se fazer de prostituta para dar sequência na geração dela. Vamos para Raabe.
Raabe era prostituta. Aí ela vê os caras de Deus chegando e fala assim: meu filho, essa giripoca piá me leva com vocês aqui, que eu sei que vocês que são os caras certos. Depois vem Raabe. Raabe era uma moabita, uma estrangeira. Ela era inimiga do povo de Deus. Ruth, perdão. Ela era inimiga do povo de Deus. E depois vem Betseba, que foi adúltera. Matou o seu marido para ficar, culiou com Davi para matar o seu marido para ficar com ele. Entendeu certinho? E o que isso nos mostra, cara? O tanto que Deus é intencional. Deus não te salvou à toa. Deus não salvou o Pedro simplesmente por pouca coisa. Deus te salvou porque aonde você vai eu não posso ir. Deus salvou você porque aonde você está eu não estou. De você, cara, pode vir uma grande geração. Hoje você não entende esse fogo que queima em você, mas a sua geração futura pode compreender, cara. Raabe não sabia, Tamar não sabia, Ruth não sabia, Betseba não sabia, mas dessa geração nasceu o Messias. E é por isso que eu disse que por causa de gerações passadas você está aqui hoje. E por causa de você pessoas estarão aqui futuramente. Por causa de você haverá uma geração aqui que você nem vai saber, mas será uma intencionalidade do seu coração. Para a gente finalizar, eu quero te convidar a fazer algo meio louco hoje. Que tem coragem de tirar as suas sandálias? Tem coragem? Se você tiver com chulé, fica aí, meu filho, só segurando os pés. Pessoal do ministério quiser subir já estou finalizando. Vou te dar esse tempo aí para você tirar sua sandália. Cara doido, quer matar todo mundo de chulé. Não, calma aí. Você lembra que eu disse que Ruth fez um juramento para Noemi, não foi? Só que a morte nos separe. Só que o que eu quero fazer com vocês hoje, pode tirar até aqui, meu. Só que o que eu quero fazer com você hoje é um pouco diferente. Eu quero que você entenda algo. Quando naquela época um resgatador, um Goel, ele ia finalizar um resgate, havia algo que eles faziam entre si. Eles trocavam as suas sandálias. O sinal de... Não, você vai dar chulé para os outros não, calma aí. Já ficou preocupado, né? Nossa, não passei tênis pé. Não, relaxa, não vai dar tênis para ninguém não. Isso daqui não é universal não. Calma aí, relaxa. Eles trocavam as suas sandálias em sinal de aliança. A partir de hoje, eu te resgatei e nós firmamos uma aliança. O que eu quero te convidar a fazer hoje, cara, é ser fiel, não para mim, não para essa pessoa, não para quem está do seu lado, mas para o nosso resgatador supremo, Cristo Jesus. Sabe, você vai trocar as suas sandálias com Ele nessa noite, fazendo uma aliança, que isso não ficará apenas entre você e Cristo, isso irá acontecer com outras pessoas. Sabe o que acontece? Nós precisamos entregar as nossas sandálias para outros. Você não está entregando seu chinelo para ninguém. Você não está fazendo, você não está resgatando ninguém. Você não está fazendo isso aqui, empresta aqui essa partinha seu aqui, meu amigo. Você não está fazendo, tá bom. Você não está fazendo isso aqui, ó, fechando alianças de resgate. Vamos trazer para hoje, você não está pegando na mão de ninguém, trazendo para Jesus. E o que eu quero fazer com vocês hoje é isso, cara. Você vai segurar essa sandália, esse chinelo, esse sapato. Porque você vai fazer um compromisso com Cristo Jesus, cara. De ser um ministro de reconciliação.